Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Trivia da Bíblia. Perguntas e respostas. De acordo com a passagem bíblica a seguir, responda as perguntas, e no final teremos as respostas e avaliações. A criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num único lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que segundo as suas espécies, deem fruto que tem em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse Deus ainda: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a tudo que rasteja sobre a terra, em que há vida, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou.
Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhum arbusto do campo na terra, e nenhuma erva do campo tinha ainda brotado. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Gênesis 1:1 e 2:5. Pergunta 1. Em que dia Deus escolheu para descansar após criar os céus e a terra? Pergunta 2. Qual era outro nome para a escuridão? A. Noite. B. Mal. C. Frio. D. O fim. Pergunta 3. Que luzes Deus criou no quarto dia? Pergunta 4. Em que dia as criaturas das águas foram feitas? A. O quinto dia. B. O sexto dia. C. O sétimo dia. D. O quarto dia. Pergunta 5. Você sabe o que Deus fez para marcar as estações? Pergunta 6. No início, o que estava sobre a face da terra? A. Montanhas. B. Pessoas. C. Trevas. D. Serpentes. Pergunta 7. Em que dia as árvores foram criadas? Pergunta 8. De quem era o espírito que pairava sobre as águas? Pergunta 9. Quais foram as criaturas aladas que Deus fez no quinto dia? A. Morcegos. B. Borboletas. C. Pássaros. D. Pterodáctilos. Pergunta 10. Em que dia Deus também criou as estrelas? A. O quarto dia. B. O quinto dia. C. O terceiro dia. D. O sexto dia. Pergunta 11. Como eram chamadas as águas quando foram reunidas? Pergunta 12. Deus usou outro nome para a luz. Qual era? Respostas. Resposta 1. O sétimo dia. Resposta 2. Noite. Resposta 3. O sol e a lua. Resposta 4. O quinto dia. Resposta 5. Os luzeiros. Resposta 6. Trevas. Resposta 7. O terceiro dia. Resposta 8. O Espírito de Deus. Resposta 9. Pássaros. Resposta 10. O quarto dia. Resposta 11. Mares. Resposta 12. Dia. Avaliações. Se você acertou de 1 a 5 das respostas corretas, seu desempenho foi ruim. Estude mais a Bíblia e leia com atenção. Se você acertou de 6 a 8 das respostas corretas, seu desempenho foi razoável. Estude mais a Bíblia e leia com atenção. Se você acertou de 9 a 12 das respostas corretas, seu desempenho foi excelente. Continue lendo a Bíblia com atenção. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.